Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um tema que está super em alta, que é o jejum e a longevidade. Sejam todos bem-vindos. Esse tema é um tema que nós escolhemos porque nós, como eu, como professora e a Kênia como médica, nós estamos recebendo várias e várias perguntas, várias questões. Então a gente decidiu fazer essa live para poder realmente esclarecer e aprender e poder trocar ideias sobre esse tema. Boa noite, Paulo. Ó, Kênia tá entrando aqui. Ótimo. Estefânia. Esperar um pouquinho só. A Kênia tá entrando já. Ei, Cláudia, Marília. Sejam todos bem-vindos. E aí, amiga? Boa Bom noite. dia, aliás, né? Já estou no bom dia. Boa noite. Tudo bem Já aí? que a nossa live é atemporal, né, Valéria? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E nós aqui começando uma live sobre jejum e longevidade, né? Que é um tema bem atual, né, Valéria? Temos falado muito sobre isso e visto muita coisa também, estudado e vemos muitas pessoas falando sobre isso nas redes, né? Sim, na mídia, todo mundo falando de jejum. E aí? E, e é interessante a gente pensar, né, Kênia, porque eu, como professora de yoga há anos, o jejum, para mim, é uma coisa que eu estou experimentando pouco a pouco, porque eu tinha o costume de fazer a monodieta, né? Pegar um alimento só e ficar o dia inteiro com ele. Mas agora que a gente está aprofundando, né? Você como minha médica e eu nos estudos, e estou fazendo um curso sobre jejum, e aí eu fico pensando assim, nossa, o quanto que o jejum é realmente mais profundo e também mais desafiante para todos que querem começar, né? E a primeira pergunta aqui, Kenny, que as pessoas estão colocando, e eu queria te chamar aqui para esclarecer para a gente, que é assim, todo mundo pode fazer jejum? Pois é, né, Valéria? Olha só, você citou aí a questão da yoga, do yoga, né? Uhum. E várias religiões, inclusive, propõem como prática de purificação do corpo o jejum. Então, não é novo isso, né? Isso é uma prática ancestral e que está ligado aí nessa nossa referência de purificação do corpo e da alma. Não é interessante isso? E então vem essa tecnologia toda aí, recheada dessas práticas espirituais que são tão interessantes e nos chamam, né, para refletir que todo mundo pode e deve fazer jejum. Agora, é claro, né, pessoal, que nós estamos falando aqui, nós não estamos falando aqui para públicos específicos, nós estamos falando para a massa geral, né? A maioria das pessoas que tem uma boa saúde ou que a saúde não está tão boa e que querem melhorar, porque o jejum acaba ajudando muito a melhorar, a sustentar mais tempo e melhora a nossa vida. Bom, aí você me pergunta, todo mundo é quem, né? As pessoas, claro, que conseguem, né, entender que precisam fazer alguma modificação no seu estilo de vida, podem começar a pensar nessa história aí do jejum como forma de limpar o corpo das toxinas, dando um descanso maior para o aparelho gastrointestinal, tão inflamado nos nossos tempos aí de comida industrializada, né, Valéria? Ah, Então, se você não tem nenhuma condição médica complicada, se você não é um atleta de performance, nem um bodybuilder, que é esse pessoal que fica estruturando a musculatura, é um atleta que precisa comer realmente porque gasta muito, em geral, todas as pessoas podem fazer o jejum, não há nenhuma contraindicação, né? Embora esse tema seja polêmico ainda, porque nós temos aí uma grande influência aí da indústria alimentícia ao longo desses anos, que catequizou todo mundo que
todo mundo tem que comer todo o tempo. Inclusive, a preconizar 5 refeições por dia, né? Muitas pessoas que seguiam diversos nutricionistas, enfim, orientações alimentares médicas, inclusive, foram muitas vezes aconselhadas para melhorar o metabolismo e até para emagrecer, né? Fazer essas refeições aí de 3 em 3 horas. A gente sabe hoje que isso, né, comer muito para emagrecer, isso aí realmente não funciona, certo? Então, todo mundo deve e pode se aplicar a isso. Tem um outro aspecto interessante nessa história do jejum que eu queria conversar. O nosso corpo, ele é muito mais preparado geneticamente para o jejum do que para o excesso de alimentos. Eu vivo falando isso para os meus pacientes. O corpo humano já está adaptado ao jejum. O que as pessoas ficam muito receosas de começar essa técnica, né, para melhorar a saúde, até para perder peso, para melhorar doenças, Melhorar, né? Nós vamos para falar. melhorar a mente, né, para dar mais clareza mental. Nós vamos falar aí em outras circunstâncias sobre isso. É o medo de passar mal quando vai fazer o jejum. Muitos dos meus pacientes têm esse receio. Nossa, mas eu não aguento ficar sem comer mais de 3 horas. Eu não consigo fazer um jejum de mais de 12 horas. E o jejum de 12 horas, gente, a gente já faz compulsoriamente aí. Se você for comer 8 horas da noite e alimentar 8 horas da manhã, você já está fazendo um jejum de 12 horas. Olha como o nosso corpo é adaptado. É, e Então, e a grande pergunta, que né, eu faço meu jejum às 7 da noite, começo às 7 da noite. Aí eu falo, beleza, eu vou conseguir ficar até 9 horas da manhã sem comer. Vou tomar água, vou poder ficar de jejum 14 horas. A ideia é, como é que eu saio do meu jejum depois de 12, 14 horas? Eu é, posso... Como é que é isso? Então, claro que se você consegue se aplicar a uma disciplina de jejum, né, tem que ter uma orientação mínima. Então, as pessoas se preocupam muito mais com o tempo, com o que elas vão comer depois do jejum, do que o tempo que ficou sem comer mesmo. Uhum. O medo de passar mal, o medo de ter alguma coisa, algum problema de saúde durante o jejum. Né? Então gente, tem toda uma programação para fazer jejum, mesmo as orientações aí do jejum espiritual e do jejum do detox, tudo isso tem que ter uma preparação e uma orientação mínima e adaptação para cada um. E cada um tem uma condição física, né? E própria. E o que a gente recomenda, né, já que você vai fazer o jejum, o que você vai comer depois? Né? E o que quebra ou não quebra o jejum? Nós vamos falar detalhadamente sobre todas essas coisas aqui, mas o ideal é que você traga para o seu corpo, depois que ele passou aquele tempo se purificando, se limpando, se desinflamando, que é isso que o jejum faz, é colocar para ele uma nutrição leve e adequada. Então, você não vai comer uma torta de chocolate, né? Você não vai comer uma alimentação riquíssima em carboidratos. Você vai colocar aí uma proteína, um pouco de gordura. Claro, pode colocar um pouco de carboidrato, mas uma alimentação leve, suave, né? Para o seu corpo de volta conseguir aí administrar esses nutrientes. Então, essa é a recomendação básica. E você falou uma coisa aí, Kenny, que um dos benefícios, né, que você acabou de falar, do jejum é o desinflamar o corpo. Como é que isso funciona e quais os outros benefícios que a gente pode colher, já que hoje o nosso foco é o jejum no corpo? Como é que meu corpo fica depois que eu passo, né, por sessões de jejum ou por uma sessão de jejum que seja semanal, mensal? Como é que como que o corpo agradece?
Olha só, eu estava falando sobre essa história do corpo humano geneticamente ser muito mais programado para fazer jejum, né? De ficar horas sem comer, do que ter essa alimentação aí, comer o tempo todo, né? Aí tem vários fatores aí nessa história, né? Se você consegue levar essa história adiante, né? Você vai observar vários benefícios para o seu corpo. Por quê? Quando eu privo o organismo de energia, que eu estou falando é a glicose, a proteína, né, a gordura, que são fontes primárias aí de energia para o nosso corpo, eu crio uma condição de hormese, que significa o desafio. Estou em estado de alerta, mas não é um alerta do estresse, que é diferente. É aquele alerta de eu vou buscar mais alimento, eu vou me organizar para receber mais alimento, para buscar mais alimento. Então, eu, num primeiro momento, caem as minhas reservas, né, os meus estoques aí imediatos de alimento, e o corpo, ao invés de responder mal, ele responde com uma ativação daquelas substâncias, daquelas proteínas que vão ativar o metabolismo a limpar o corpo. Então, há uma redução das respostas do estresse oxidativo, da inflamação, e um fenômeno muito interessante acontece. A autofagia. O que é autofagia? A própria célula, quando ela acha detritos, né, toxinas e organelas, por exemplo, que não estão funcionando melhor, não estão funcionando bem, ou seja, tudo que não está funcionando bem, ele vai ser estimulado a restabelecer, ou seja, reparar. Então, essa baixa aí, em tese, né, de energia, mobiliza todas as nossas células, né, todo o nosso metabolismo a buscar renovação, reparo e melhora dessas taxas aí de detritos celulares, que a gente chama aí de lixo celular, né? O estresse oxidativo que existe, que gera lixo na célula, a tendência é limpar essa história. Não é interessante? Então, toda vez que eu desafio o meu corpo de uma certa forma, provoco assim, um choque de gestão, e o jejum faz isso, o corpo é compelido a se restabelecer na sua melhor performance. Então, nessa teoria aí, é que a gente acha o bem-estar retornando, né? E os benefícios são inúmeros, Valéria. Você citou aí a questão mental, né? No sistema nervoso central, a gente tem uma melhora da neuroplasticidade, ou seja, aquela capacidade do cérebro de se adaptar, de se restabelecer o seu equilíbrio, né? A parte cognitiva, a parte de resposta, né, ao que está acontecendo, ela fica mais, é como se a gente ficasse mais vivo, né, é uma reação mais pronta, mais organizada, para que a gente possa fazer as nossas atividades de maneira mais eficiente. A neurogênese e dentro do sistema nervoso central. Neurogênese é o quê? É recuperação, né? E duplicação das células do sistema nervoso central. Além disso, há uma ação anti-inflamatória no sistema nervoso central e ativação do sistema autônomo parasimpático, que é aquele que a gente fala aqui o tempo inteiro, que contrabalança e ativação adrenérgica do sistema nervoso simpático, que é aquela ativação pronta para sair lutando ou fugindo, né, de alguma ameaça, mas que restabelece aí o sistema nervoso parasimpático, ele vai ser estimulado e tende a estabilizar não só a resposta
resposta do vagal, também como a pressão arterial, a redução da pressão arterial e a melhora da variabilidade da frequência cardíaca. Então, aquela história de taquicardia, sabe? Quando tá ansiosa e tal, tá nervosa, tá preocupada, a frequência do coração ela eleva, né? Essa modulação do sistema nervoso autônomo, ela acontece em reação ao jejum. Outras coisas interessantes do ponto de vista metabólico, reduz a glicemia, né? Que é a glicose que circula. A insulina, em contrapartida, porque a insulina é aquele hormônio que coloca a glicose para dentro da célula, então nós reduzimos aqueles picos de insulina. Nós reduzimos também outros, por exemplo, a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, assim como outros marcadores inflamatórios, como o TNF, o IGF-1, mobilização do tecido adiposo, ou seja, gente, tem muitos benefícios, né? Como a gente aqui vai ser mais objetivo, a gente está só convidando vocês a estudar o assunto, né? Aplicar, se achar interessante, se achar que para você, né, isso diz alguma coisa, faz sentido, e vamos falando aí dos benefícios ao longo do tempo, porque já caiu por terra essa história aí de jejum é perigoso, jejum não sei o que, passo mal e tal, né? Que faz mal e mostrando aqui que o corpo está muito bem adaptado. Pode ser mais adaptado ainda à história do jejum. E um negócio legal que outro dia eu ouvi o doutor Baracate falando, ele fala muito sobre jejum, né? É um médico que a gente segue aqui, que a gente admira e tal. Ele falando, olha, se você tem medo de passar mal no jejum, carrega uma maçã com você o tempo todo. Se você tiver medo, ou se você achar que vai passar mal, morde a maçã, que você não vai morrer. Você vai dar uma mordida na maçã e vai ficar tudo certo. Isso é interessante, né, Kenny, que você está falando aqui. Eu estou pensando assim, o quanto que nós fomos doutrinados pela indústria farmacêutica e pela indústria alimentícia, né? Porque quando a gente olha, né, para os nossos ancestrais que já faziam esses jejuns, e vamos pensar aí nos nossos avós, nos nossos pais, que tinha realmente um trabalho de levantar, comer, trabalhar de novo, dormir. Levantava cedo, trabalhava, não tinha essa coisa que a gente tem hoje. E quanto que estas indústrias, né, que não deixam, se a gente não pensa, você não usa o alimento como um remédio, você não tem uma horta, você não tem um programa de se observar, você entra para os fast food, você entra para aquilo. Então, assim, como que essa vida moderna nossa tem que ser repensada o tempo inteiro, né? Porque como é que a gente vai continuar ingerindo drogas e ingerindo alimentos sem poder realmente assim dar esse descanso para o corpo, né? Ele foi programado para viver e para aguentar, né? Os nossos processos de jejum, os nossos processos de voltar do jejum, os processos de dormir, de acordar. E aí, que horas que a gente vai dar essa folga para o corpo, para ele restabelecer, com tanta química sendo oferecido, com tanto biscoitinho sendo oferecido, né? Com tanta bomba de 3 em 3, de não sei quantas horas. Como é que a gente vai realmente trabalhar esse lugar da nossa... de pensar, né? Com clareza mental, o que serve para nós e o que realmente a gente precisa de descartar, que é apenas um envenenamento das indústrias, né? A gente, você falou tudo aí na história, né? Porque nós somos doutrinados a consumir o tempo todo. E a comida, como a gente viu aí, nós falamos que nosso corpo, ele suporta, ele vive muito melhor com falta de alimentos, né? Com escassez de alimentos do que com excesso. Você está vendo aí o mapa da obesidade no mundo. A gente está aí com uma disseminação absurda de alimentos industrializados
e as pessoas têm mais comida mais facilmente, né? E isso lançamos mão disso a todo momento. Então, você tem os snacks, né? Você falou aí do fast food, o hambúrguer, a batata frita, tudo muito multiprocessado, multibeneficiado, cheio de contaminantes e contaminados, né? Químicos e espessantes, estabilizantes, corantes, conservantes, antibióticos, antifúngicos, enfim, tudo que existe para conservar o alimento, que ele possa ser colocado facilmente e levado para todo lugar. Então, se a gente não questiona isso e não observa o que acontece com o nosso corpo quando a gente ingere esse tipo de alimento, é só observar, gente. Fica em jejum 12 horas. Levanta e come um bolo de chocolate. O que acontece? É só observar como que vai estar, lógico, um bolo de chocolate é uma delícia, eu também gosto. Nós adoramos. Mas a gente vai dar para o corpo um bolo de chocolate lotado de açúcar logo de manhã? Então, observe. Se você faz isso, vai de férias, por exemplo, para um hotel. Lá tem um bolo de chocolate no café da manhã. Observa aí como é que você vai voltar das férias. O peso, a energia, a sua força, a sua disposição, o seu humor. Como é que você estará depois de umas férias de chutar o balde? Porque a turma fala isso, né? Ah, não, nas férias eu realmente chuto o balde. Mas aí vai chutar o balde tão longe que vai demorar aí 1 ano para buscar o balde, né? Então, 10 dias de nós temos que pensar. balde, né? Não é? É linda aquela comida lá do hotel, aquele mundo de carboidrato. Então, come um pedacinho, gente, né? Vamos pensar no corpinho, coitado. Essa história de dar descanso para o trato gastrointestinal. Por que depois de uma gastroenterite, a gente recomenda que a dieta seja leve, mais líquidos, sucos naturais, sem açúcar, não tomar leite, né? Caldinhos. Por quê? Porque o intestino está inflamado, não tá? Então, nós temos que dar tempo para ele se restabelecer, se reptilizar e recolocar as bactérias, né? Aquela flora intestinal que fica ali, impedindo que as toxinas sejam absorvidas. Então, a gente tem que dar um tempo. O jejum nada mais é do que isso, né? Um tempo. E é muito interessante a gente observar que os estudos que estão sendo feitos de uns anos para cá, porque esse negócio de jejum, ele é pesquisado desde a década de 30, 1935, primeiro trabalho sobre isso, sobre a história de restrição calórica, foi feito em animais, em ratos, por um pesquisador norte-americano. Esse trabalho ele deu um start aí nessa história de pesquisa sobre restrição calórica e jejum intermitente. Então, o que a gente tem visto nos últimos tempos é que a restrição calórica, tanto quanto o jejum intermitente, tem uma relação direta com a longevidade de qualidade. Porque o que nós observamos hoje é que nós estamos vivendo muito mais, certo? A tecnologia, os medicamentos, as cirurgias, não sei o quê, os programas aí de tratamentos de diversas doenças prolongam a vida. Eu quero saber se essa vida tem qualidade. Então, o que nos interessa não é viver 150 anos só. O que nos interessa é viver 150 anos produzindo, se relacionando, contribuindo, né? Contribuindo, sendo útil. O que adianta a gente ficar em cima de uma cama, num aparelho? Então, vamos lá com a longevidade. Então, o que tem de real hoje, nós sabemos hoje que existe, já comprovado, que o jejum e a restrição calórica aumentam, melhoram a longevidade, ou seja, o número de anos que o indivíduo vive, e a qualidade, porque interfere
em uma melhora da nossa composição genética. Vou explicar melhor. O nosso DNA, que é aquela informação que a gente tem em cada célula, tá? Uma parte desse DNA é composto por uma unidade que chama telômero, é como se fossem os cabinhos finais do cromossomo. Esses telômeros são como cadarço, sabe aquela pontinha do cadarço do tênis? Uhum. Ele amarra ali o DNA e ele dá a idade celular. Ele é porque as células elas vão se replicando, certo? Elas vão se duplicando. A cada duplicação celular, esse telômero reduz. Ou seja, o cromossomo ele fica mais curtinho. E quanto mais curto ele estiver, menos replicação e renovação celular. Então, por isso que a gente fala que essa pontinha do cromossomo é que dá aí o tônus da nossa replicação celular. E isso, quando eu estou com meus telômeros curtinhos lá dentro do meu DNA, o que acontece? Eu passo por uma série de situações. As minhas células elas vão ficando com a capacidade de duplicação menor e vão envelhecer e vão morrer. Então, o jejum e a restrição calórica ativam uma enzima que chama telomerase, que protege esse cadarcinho aí, essa pontinha do nosso cadarço lá do DNA, de desgastar com muita facilidade. Existem várias outras coisas que fazem isso, tá? Mas está já comprovado e está sendo cada dia mais estudado que a restrição calórica e o jejum são capazes de modificar e preservar esse telômero, evitando que as nossas células fiquem com a vida curta e o envelhecimento ele fique acelerado, porque a gente não tem... Qual que é o motor aí do envelhecimento? Não é a diminuição da capacidade de renovação das células? Então, se eu tenho essas pontinhas lá do cromossomo que estão adoecidas ou encurtadas precocemente, eu vou envelhecer precocemente, não? Do ponto de vista celular. Uma das coisas que encurta telômero é fumar. A gente vê a pessoa que tem 50 anos, uma pessoa que não fumou, a outra pode ser irmão gêmeo que fumou, a gente vê que uma envelhece muito mais rapidamente que a outra. Né? Então, o jejum é capaz de restabelecer a saúde dos nossos telômeros a partir da estimulação dessa enzima que vai restabelecer, vai reconstituir. Não é legal isso? É um argumento, né? O Paulo está Outra perguntando. coisa que a gente vive falando aqui, né, Valéria? Exercício físico, hidratação, sono, tudo aquilo que a gente vem falando, né? Que vocês estão carecas de saber, né? Todo mundo já ninguém mais aguenta. Mas, gente, olha só, tá comprovado que uma prática simples e que todo mundo pode acessar, que é o jejum, pode ajudar a gente a viver mais e melhor. Então, E é uma coisa, né, Kenny? A gente vai falar um pouco disso na semana que vem. A ideia é que a gente possa continuar com esse tema, né, durante aí talvez mais umas 2, 3 semanas, para a gente esclarecendo. Então, assim, a próxima semana a gente vai falar desse lugar mental onde que nos aprisionam, né? As pessoas falam, a indústria fala, a propaganda fala, mas você fica num medo e não experimenta, né? Então, assim, o quanto que o medo, às vezes, quer dizer, às vezes não, né? O quanto que o medo sempre, né? pode te aprisionar no lugar da experiência. Então, a nossa ideia aqui é que você vá para a experiência, né? Na semana que vem a gente vai falar desse campo mental, o quanto que o nosso cérebro e o nosso intestino, quando o intestino está limpinho, está ali, comidas leves, e aí você vai fazendo essa manutenção, quanto que sua mente está mais clara. Como é que isso acontece?
E o quanto que você pode olhar para as propagandas, o quanto você pode olhar para as indústrias e falar, ok, esse pode ser o estilo de vida da maioria, mas o meu eu quero experimentar uma vez por mês, uma vez por semana, o que for, né, que você topar fazer, porque aí você vai precisar de um profissional, de um estudo profundo para sentir como é que você vai se encaixar nesse lugar, para você não deixar o medo e a confusão mental não, não deixar você experimentar. A ideia é experimentar com segurança, é claro, com informações, mas ir para a experiência, né? Sair do medo e ir para a experiência. E ir sentindo. E depois contando para a gente. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui para fazer dessa experiência algo que pode ser realmente inovador para a sua vida, né? E assim, com resultados que a gente precisa de contar e a gente precisa de ir experimentar e estar junto nessa história. Porque é uma corrente contra, né, gente? E, e contra a indústria dos alimentos processados realmente é algo que requer de nós uma inteligência aplicada. É deixar de experimentar alguma coisa e experimentar outra. Não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma bandeira que. Não tem nada. É assim, puxa vida, deixa eu parar com isso aqui e experimentar isso de cá. Será que vale a pena? Na hora que você vai para a experiência, você vai sentir no seu corpo, né? Não é isso? É a história da hormese, né? Toda vez que a gente sai da nossa caixinha mental, que submete o corpo a um desafio, todas as vezes, então vou contar uma experiência minha. Todas as vezes em que eu me coloquei numa situação física, ok, de desafio, não vou conseguir fazer isso. Aprender algo novo, assim. Eu estava fazendo aula de dança, falava, nossa, via a professora dançar, falava, nossa, gente, eu nunca vou conseguir. Pensava, né? Isso aí não vou conseguir fazer. E com a. Não, mas eu, como sou uma boa taurina, né, Valéria? Eu vou lá e sou teimosa, eu vou lá e. Não precisa fazer igual, né? Não precisa fazer igual. Mas você pode ter a sua versão da coisa. A sua. A gente está falando de experiência. Ah, a sua experiência. Não tem outra palavra. Né? Eu vou provar disso aqui. Não vai morrer se ficar sem comer, não. Tá? Eu já estou avisando, né? A pessoa que tem uma boa constituição, né, está aí fazendo as coisas, não vai morrer se ficar em jejum, não, porque você tem reserva agora. Muitas pessoas me perguntaram, e vieram aqui, outras pessoas me perguntaram aqui eu vi aqui no chat como é que começa o jejum, o que faz com, né? Vai ter todas essas. Nós vamos falar sobre isso, né, Valéria? Mas para quem quer começar, começa aí com 12 horas. Estende para 14. Pula o café da manhã, é o mais fácil, tá? E o que não quebra o jejum de forma prática? Água não quebra o jejum, chá não quebra jejum, café não quebra jejum. Desde que você não adoce nem coloque adoçantes, ok? Você pode tomar um cafezinho preto, pode tomar seu chá, ok? E água bastante, que é ótimo para ajudar, né, na limpeza do intestino. E nada de açúcar, ok? Que aí não vai ter problema algum. Você pode tomar água, né? É importante, inclusive, que tome. Uma outra coisa que eu ia falar aqui é o ideal que você tenha alguém para te orientar nisso, né? Então, assim, não faz da sua cabeça, não. Vamos puxar aqui uma orientação, vai no seu nutrólogo, no ortomolecular, no nutricionista, no médico, para ter uma orientação. Isso é bacana, tá? É uma coisa que a gente recomenda. Você pode experimentar sim, mas que você tenha alguém sempre para te ajustar, né? Para ajudar você a se ajustar, tá bom? E que mais, Valéria? Uai, Parando por aqui, né? eu acho que na nossa proposta, assim, breves, mas super pontuais, eu acho que para hoje deu. E aí a gente pode ter em aberto, né, para as pessoas perguntarem, e aí a gente vai montando durante nessa quinzena de maio e a quinzena de junho, para ir tirando as dúvidas, porque eu acho que são doses homeopáticas mesmo, né? Porque aí a gente
a pessoa pergunta, a gente responde, a gente traz semana que vem o tema da mente e o jejum, e aí as pessoas vão questionando e nós vamos fazendo esse bate-papo para poder ir trocando, né? Acho que é legal. Tá O bom, Paulo, pessoal? isso aí, o Paulo está perguntando, existe regra? Sim, existe a regra, essa regra básica, essa minha, acabei de falar, uma regra básica, tá? Começa com aquilo que você acha que é possível. A gente está falando aí de quebrar, né, as, as, as nossas caixinhas, onde a gente fica ali naquela área de conforto que não é conforto, né? Uhum. Porque a área de conforto não desafia nada, você não cria neuroplasticidade, você não põe a cabeça para pensar, o corpo para agir. Ficou na casinha, não sai para lugar nenhum, só faz aquilo que está na casinha. Então, na Uhum. hora que você romper isso aí, você vai buscar um desafio, o corpo te ajuda a achar um lugar melhor, um Ótimo. lugar de mais vitalidade, mais saúde, né? Menos dores, menos desânimo, menos, enfim, menos depressão, ansiedade, isso tudo que a gente vem falando aqui o tempo todo. Ajuda demais, é uma tecnologia que a gente utiliza. Eu experimento isso 3 vezes por semana, pelo menos. A Valéria também já faz há um tempo, né, Valéria? A gente é prova viva de que isso, né? Ninguém morreu aqui, ninguém parou no hospital. A gente quantas vezes por semana? Aí o Paulo tá falando. Sim, claro, você pode fazer, começar com 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, um dia sim, um dia não. Depende muito do que você se Quer. propõe e aquilo que você está disponível para fazer, né? Às vezes a sua rotina de trabalho não permite isso, ok? Você está viajando, você está de férias, enfim, você vai ver aí na sua rotina o que é possível fazer dentro do seu nicho aí, da sua atividade, do que você se dispõe, daquilo que você acha que você dá conta, e tem certeza que aquilo que você acha que dá conta, você aguenta muito mais do que aquilo que você pensou, né? Essa aí é a questão da. Começa a tomar um banho frio de manhã para ver se você não fica mais. Ativo. É um desafio. Tira aquele. O corpo é como um reset, se a gente pode falar assim, uma reprogramação, né? Nossa, que água fria. Reprograma. Nossa, não tem aquele açúcar toda à disposição. Reprograma. Vou lá no fígado, tiro as minhas reservas de glicogênio, limpa o fígado, sabe? Então, isso tudo acontece quando você desafia, coloca seu corpo para viver, né? Estar mais vivo, mais oxigenado. Então, tudo isso traz energia para viver melhor. Falou? Fechou, pessoal? Fechamos. E quando a gente pensa, né, gente, se a gente quer experimentar algo novo, a gente dá para a mente um desafio e aí ela passa por um desafio, passa por outro. A confiança, a autoconfiança é algo que se Nossa, instala em nós. super. Vamos É falar de, uma coisa impressionante, né? vamos falar de A autoestima, como melhora, né? então, é Boa isso, noite para pessoal. Boa noite. vocês, meninos, meninas. Obrigada pela companhia de vocês, viu? Boa noite, ótima semana aí para todo mundo. Beijo, Valéria. Beijo, Kiana. Até semana que vem, Até, pessoal. pessoal.